Então vamos lá. Já conseguimos fazer uma tomada de decisão e direcionar o usuário, né, conforme a necessidade que nós temos aqui. Aí agora é trabalhar primeiramente a segurança do login, né, que não tem nada ainda de seguro. Na verdade, esse login ele é passado aqui de forma direta ainda. Então, se o usuário simplesmente souber que essa pasta onde está o painel administrativo chama painel, ele pode colocar direto aqui dentro o endereço e entrar. Então nós precisamos de ter alguns tratamentos, algumas questões aqui relacionadas à segurança de acesso do login, tá? Para isso, nós vamos trabalhar aqui com variável de sessão. Então eu vou colocar aqui em cima um session start. Session start. Isso significa que quando ele entrar no arquivo autenticar, eu vou estar iniciando uma sessão, né, de usuário. Aqui não é bem uma sessão de usuário, eu vou fazer que seja uma sessão de usuário, mas é uma sessão PHP. E aí depois que eu recuperar essas informações aqui do login, eu posso alimentar essa sessão e recuperar ela em qualquer outro local que eu queira dentro do meu projeto. Existem alguns comandos, e aqui nessa página tem 2 deles, que dependendo da versão do PHP, por isso que eu já falei no início, esse projeto é interessante que você, quando for hospedar ele, ou que for utilizar um servidor local, utilize com a versão pelo menos do 7.3 acima. Tem versões anteriores que o Session Start costuma dar um alerta, tá? E o count aqui também, ó. Quando você utiliza o arroba, se tiver em alguma versão do PHP mais defasada anterior, ele vai evitar de dar um alerta na página. Então isso aqui, ó, faz um tratamento para que ele não dê um alerta na página, caso a sessão não tenha sido aberta, ou caso ela tenha sido aberta 2 vezes, ou caso o count não esteja de acordo com a versão daquele PHP. Então é só um tratamento mesmo para evitar esses alertas na página, ok? Então sempre que eu for utilizar a sessão e o count, vocês vão ver eu colocar um arroba antes dele aí, para que possa rodar depois também nessas outras versões. E sem dar, né? Não é que ele não vai rodar, ele vai rodar, mas ele pode dar um alerta, tá? Isso já aconteceu. Agora é o seguinte, para trabalhar com a variável de sessão, vai ser interessante recuperar os valores aqui, ó, porque eu gostaria de recuperar o nome do usuário, gostaria de recuperar o nível dele, né? Porque também dependendo aqui eu poderia jogar para um painel diferente, mas isso vai ser mais para frente quando estiver no meio do sistema mesmo. Ou poderia também recuperar algumas outras informações como o ID dele, tá? Como que eu recupero uma informação do usuário? É bem fácil. Aqui, ó, nós podemos criar uma variável. Então, se o total de linha foi maior que 0, é porque ele encontrou aquele usuário. Se ele encontrou aquele usuário, eu vou colocar aqui, ó, nome, e vou pegar o meu resultado que ele trouxe na posição da linha 0, ou seja, na primeira linha que ele encontrou, na coluna nome. Então, basta passar o nome da coluna aqui, ó. Isso significa que ele pega, tá, o nome do usuário. Da mesma forma que eu fiz para chegar no nome do usuário, eu vou colocar também o ID do usuário, que é a coluna ID, e qual foi o outro que eu disse? O nível. Então, eu quero recuperar os 3. Perfeito. Tá aqui, ó. Dessa forma, a minha variável, né, essas variáveis possuem essas informações. Quer ver se funcionou? Vamos ver. Vamos mandar dar um echo no nível e depois eu vou mandar dar um exit. Por quê? Porque eu quero que ele mostre para mim o nível e pare o código aqui. Porque se ele não parar, ele vai direcionar ele. E ele direcionando ele, eu não consigo ver nada, tá? Então, por enquanto, só para teste mesmo. Eu vou voltar e vou entrar novamente. Olha que legal. Mostrou para mim o nível administrador. Eu vou tirar isso aqui porque eu não preciso que ele exiba isso. Era só para que vocês pudessem ver que essa forma que eu estou utilizando está de fato recuperando os valores ali. Então, todas as vezes que eu precisar de recuperar um valor, eu pego o meu resultado, ponho a posição da linha, né? Como aqui ele só vai trazer um usuário mesmo, é a linha 0. Então, a primeira linha que ele encontrou, ele traz o nome, o ID e o nível dela. E cada uma das variáveis aqui recebem aquelas informações. Aí que tá, aqui eu coloquei uma variável simples, mas como eu vou trabalhar com sessão, tá? Essa variável simples, ela se perde assim que ele sai dessa página. Então, por exemplo, quando ele sair da página autenticar e ir para a página do painel, que nós nem temos aqui ainda, mas vamos criar, vou vir aqui em novo arquivo, ó, Ctrl S, index.php. Então, quando ele entrar em painel, eu já falei para vocês, ele busca primeiro no diretório uma página que se chama index para rodar, correto? Então, quando ele chegar aqui, ó, vou até escrever aqui, ó, teste. Ele vai entrar e vai exibir esse teste. Só que ele já perdeu os valores do que estava aqui, ó. Então, para ele não perder esse valor, eu preciso usar a variável de sessão. E para usar a variável de sessão,
eu posso trabalhar da seguinte forma, com um session aqui, ó. Então eu passo dessa seguinte forma, session, e aqui eu coloco o nome. Então, dessa forma, eu criei uma variável de sessão chamada nome. Posso criar uma variável de sessão chamada ID e uma outra variável de sessão chamada nível. Então, não são variáveis comuns, tá? São variáveis de sessão. Essa variável de sessão, uma vez criada, ela pode ser chamada em qualquer outra página.